paz do Senhor, amados. A paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu quero dar um pequeno testemunho aqui a respeito do meu casamento, da minha separação, do meu casamento. Quando isso acontece, muita gente quer saber, muita gente pergunta, muita gente fala muita coisa, muito falatório, muita gente curiosa, entendeu? E Deus, eu não quero me justificar e nem quero culpar ninguém. Eu só quero dar o testemunho, porque esse testemunho vai servir de sinal de alerta para muita gente. Deus mandou, o Senhor Jesus mandou dar esse testemunho. E vai servir de alerta, vai servir de sinal para ajudar muita gente, com certeza. Vai alertar muita gente, vai ajudar muita gente esse testemunho, tá bom? Com certeza. Foi Deus que mandou, o Senhor Jesus mandou dar esse testemunho. Amém? É só para isso mesmo, tá? Não é para me justificar, nem culpar nem nada, e nem ninguém. Eu só quero dar o testemunho para a glória de Deus. Amém? Para ajudar outras pessoas. Amém? Marcos 10, do 7 a 9. Por isso, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim, já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ajuntou, não o separe o homem. Amém? Pessoal, escute bem em nome do Senhor. Quando qualquer coisa, qualquer área da sua vida, em qualquer situação, em qualquer coisa que você faz, que você fica contra a palavra de Deus, contra os mandamentos, contra o Senhor, contra a vontade do Senhor, você vai com certeza você vai ajudar e vai auxiliar a serpente a ganhar força total e para acabar qualquer coisa. Quando você dá brecha, a serpente, o Satanás, a pombogira ganha força total para destruir qualquer negócio. Entendeu? Porque quando você está contra o Senhor, você está do lado do Satanás. Você está contra a palavra de Deus, você está do lado do inimigo. E fortalece o inimigo para entrar na sua... Você chama o inimigo para entrar na sua vida e fazer o que quer. Amém? Pessoal, o meu casamento acabou. Quando eu fui embora no dia 17, foi 17 de outubro de 2023. E assinei o divórcio também de 17 de outubro de 2024. Com um ano certinho. Na semana passada, né? Hoje é 22, né? Então, pois é. Um ano e meio, mais ou menos, do meu casamento foi maravilhoso. Um ano, mais ou menos um ano e meio, foi um sonho, foi maravilhoso, foi bom, foi lindo, foi maravilhoso o meu casamento. Eu amava ele e eu acho que ele me amava também, né? E foi maravilhoso. Mas eu acho que a falta de perseverança dele e a falta de vigilância também, acho que ele não vigiou, e não viu, não entendeu ou não percebeu o que ele estava fazendo. E as coisas chegaram a um ponto que se descontrolaram. Quando você perde Deus não perde o controle de nada, né? Mas chega um momento que quando você, como ser humano, perde o controle de alguma coisa, você se perde. Você se perde e você não sabe mais o que fazer. E é isso quando o inimigo conta brecha para entrar. Quando o adversário conta brecha para alojar. Entendeu? Porque quando o inimigo não tem brecha, ele não entra. Entendeu? Mas quando você dá brecha, mesmo que a outra pessoa esteja com a brecha fechada, mas quando você dá brecha, quando você é dois e um dá brecha para o inimigo ficar à vontade, alguma situação desconfortável vai acontecer. A situação vai ficar desconfortável. E não tem jeito, não tem como equilibrar. Entendeu? Agora, a estrutura de cada um e o limite, até onde você aguenta, até onde você suporta, aí só Deus sabe.
entendeu? Se você já casou, já foi no altar, no dia do seu casamento, você deve ter escutado essa voz. Você deve ter escutado essa palavra, né? Porque todo mundo quando se casa escuta essa palavra. Que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, deixa pra lá e se une com a tua esposa. Quando você se casa, a sua família não é a sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus sobrinhos. É quando você se casa, a sua família, a mulher com quem você se casou. E você mulher, quando você se casa, a sua família é o homem com quem você se casou. E a palavra diz isso, entendeu? A palavra diz isso. Foi a palavra que falou, não foi eu, entendeu? Então, você tem que se equilibrar e ficar do lado, se juntar, se unir. E não ficar contra, em hipótese alguma, contra a pessoa com quem você se casou. Porque se você ficar contra a pessoa com quem você se casou, você vai ficar contra você mesmo. A palavra diz que não é mais uma ou duas, é uma só carne. Entendeu? Então, quando você fica contra a pessoa com quem você se casou, você está contra você. E você vai destruir a sua própria vida, querendo ou não. E quando você não vigia, você tem que ver que a gente tem que fazer uma autoanálise de vez em quando, entender e saber o que você está fazendo, parar para pensar no que você está fazendo, parar para ver o que você está fazendo, para ver se o que você está fazendo é justo. Porque se você é um servo de Deus, você não pode ser uma pessoa injusta, você tem que ser justo, tem que andar com as coisas em dias, com a sua vida certa, para a glória de Deus e para o bem da sua própria vida. Depois de um ano e meio que nós casamos, a gente, por exemplo, eu ia fazer compra no mercado, o Gustavo, o meu marido, que era ele não ia comigo. Ele não queria ir fazer compra comigo. Ele não ia para o mercado fazer compra comigo. E eu conheci ele, era ele a pessoa que fazia compra para a casa dele. Era ele que fazia compra para a casa dele. Lavava louça, arrumava a cozinha, varria a casa, passava pano, fazia as coisas dentro de casa. Só que comigo, ele tanto não podia fazer as compras junto comigo, nem podia fazer sozinho, nem podia ir sozinha. E também não podia fazer, se caísse um garfo no chão, ele passava por cima e não juntava, porque ele era homem. Então, homem não pode fazer nada na casa da esposa dele. Só pode fazer na casa da mãe dele. Para a esposa, ele não pode. Então, ele era uma pessoa totalmente diferente do que eu imaginei, do que eu sonhei, do que eu achei, do que eu vi. Porque não sei se você já ouviu um ditado, que homem bom para a mãe, para a família, é bom para a esposa. Eu já ouvi isso muitas vezes no Nordeste, né, no Piauí. Só que comigo não funcionou. Porque eu conheci o meu marido fazendo tudo dentro de casa, na casa dele, na casa da mãe dele. E pra mim ele não podia fazer nada, nem juntar um garfo se caísse. Porque ele não era homem, então o homem não pode fazer. Pra mulher, pra esposa, só pode fazer na casa dele. Entendeu? Eu ia fazer compra sozinha. Eu conheci ele fazendo compra, era ele que fazia as compras pra casa dele. Mas comigo ele não podia ir nem sozinha. Um dia a gente ia para a igreja. O único transporte que a gente tinha para ir para a igreja, naquele dia, era a moto. A gente estava saindo no portão, na rua, para sair para a igreja. O sobrinho dele chegou e falou, não, me dá a moto aí que eu tenho que sair, me dá a moto aí, me presta a moto que eu tenho que sair aí, eu tenho que ir ali, eu tenho que fazer um negócio, eu tenho que ir ali, eu estou precisando da moto para mim. E a moto era dele, a moto era do Gustavo, do meu marido, né? Mas ele levantou da moto, fez eu descer da moto e deu a moto para o menino sair para passear, para andar, para dar um passeio. E nós ficamos a pé. Eu falei, meu amor, pelo amor de Deus, o que você fez? Para que você fez isso? Agora como é que a gente vai para a igreja? Está na hora de ir para a igreja, agora como é que a gente vai para a igreja? Eu não posso fazer nada, é meu sobrinho. Eu não posso fazer nada, ele é meu sobrinho, ele pediu a moto. Emprestado, não pude fazer nada. Uma outra vez, eu estou citando aqui 2 exemplos. Eu estava doente. E ele estava indo de folga nesse dia. E ele sabia que eu já tinha ido dormir doente. Eu estava esperando o dia amanhecer para mim ir para o UPA, para o hospital. Eu estava passando mal, passei a noite inteira. Eu já dormi mal e quando a madrugada chegou, a noite chegou, eu fiquei pior. A situação já agravou mais. E eu nem sabia o que, falta de ar, minha garganta muito inflamada, com febre, dor de cabeça. Mas estava mal, estava fechando minhas narinas, meu fôlego.
E eu estava esperando ele o dia amanhecer para ir pro UPA, pro hospital. E de manhã, ele ficou sabendo que um sobrinho dele cortou, soltando pipa, e machucou um dedo do pé. Machucou um pé. Ele levantou, se trocou de roupa, se arrumou. Eu falei, você está indo para onde? Ele falou, estou indo pro hospital, pro UPA, levar meu sobrinho. Eu falei, meu amor, mas eu estou passando mal. Eu só estava esperando o dia amanhecer para você me levar para o hospital. Ah, mas eu não posso, desculpa, Deni, mas eu não posso fazer nada. Você vai sozinha, pega um mototáxi, pega um táxi, pega um Uber, vai sozinha, eu não posso ir isso com você. Eu tenho que levar meu sobrinho para o UPA, tenho que levar meu sobrinho para o hospital. E o que eu posso fazer? Ele é meu sobrinho. E eu não conseguia nem andar. Eu estava passando mal mesmo, esperando o dia amanhecer para mim sair para o hospital, para o UPA. E ele se levantou, e o menino, o sobrinho dele, não precisava dele. O menino tinha pai, o pai dele estava em casa, entendeu? O menino tinha mãe, tinha irmã, tinha tio, tinha todo mundo. O menino não precisava dele, não. Era ele que fazia questão de levar, entendeu? E era ele que queria levar o sobrinho para o hospital. E enfim, eu fiquei dentro de casa sozinha e passei. Quando eu consegui levantar, eu me arrumei e dei o meu jeito de ir para o hospital sozinha. Outra vez, eu estava de novo com Covid. Pessoal, todo mundo sabe que o Covid, aquela doença, é uma doença maligna. É uma doença que você não sabe se vai viver. É uma doença que você quando você se sente contaminado pelaquela doença, do Covid, que eu peguei 3 vezes, peguei uma vez em Campo Grande e 2 vezes aqui em Três Rios. Você não sabe se vai viver, você não sabe se vai sobreviver, você não sabe o que você vai suportar. E eu estava eu já estava muito mal mesmo. E eu já não estava enxergando direito, porque aquela doença, teve pessoas, todo mundo teve alguns sintomas, que todo mundo teve os mesmos sintomas, como garganta, entendeu? Febre. Algumas pessoas, quase todo mundo teve os mesmos sintomas, mas tem pessoas que teve sintomas diferentes e mais graves, né? Teve pessoas que teve outros sintomas diferentes, mais graves. Eu fiquei, no meu caso, eu fiquei quase cega, não enxergava, tonta, eu não conseguia caminhar direito. E eu estava passando mal, e eu falei para ele à noite, ele estava no trabalho, eu falei para ele que eu estava doente, eu estava muito mal, que eu precisava, no outro dia, quando ele chegasse, eu precisava ir para o hospital. No outro dia ele chegou, se arrumou, trocou de roupa e saiu, eu não sei nem para onde, Deus sabe para onde ele foi, e eu não sei para onde ele foi. Aí eu não conseguia caminhar direito, porque o mundo estava rodando assim comigo, rodando, eu não conseguia caminhar, não conseguia andar, porque eu estava muito tonta, e eu não conseguia enxergar direito, porque eu estava quase cega. O meu fôlego estava tomando, eu estava sem ar, eu não tinha mais, não estava conseguindo respirar, eu estava sem respiração. Muito mal. Eu pedi para ele ir comprar, quando ele chegou, eu pedi para ele comprar um remedinho para mim, eu nem sei se ele ouviu direito, ele apenas saiu. E eu fui pro UPA sozinha, caminhando. De vez em quando o mundo rodava comigo, eu segurava nas paredes, para conseguir chegar até lá no UPA. Eu fui caminhando de casa até o UPA. Deu para ir caminhando, né? Não é tão longe assim. Eu não conseguia andar de moto, eu ia cair, eu não conseguia andar. Eu queria chegar o mais rápido que eu pudesse e da maneira que eu conseguisse. De maneira que eu conseguisse chegar até lá para mim, para um socorro, para conseguir o socorro, né? Eu consegui chegar no UPA, mesmo sem enxergar direito, mesmo sem caminhar, sem conseguir caminhar direito por causa da tontura. Mas eu segurava nos muros, de vez em quando se agravava bastante, quando se agravava mais, eu segurava nos muros, parava, segurava nas árvores e conseguia chegar no UPA. E eu fiquei doente, gravemente doente, mais de uma semana, porque no mesmo dia o médico mandou para cá. O UPA estava cheio, não tinha mais onde internar ninguém, não tinha mais como ficar ninguém, as camas estavam lotadas, e o médico falou, eu tenho que dar alta para você vai voltar para casa. Eu voltei para casa naquele mesmo dia, e o médico não me deu nenhum remédio lá urgente no UPA. Eu fui pro UPA, e o médico não me deu nenhum remédio, eu voltei para casa
não, eu voltei para casa depois da consulta, ele só passou alguns remédios para mim e alguns cuidados, né? Fruta, o tipo de comida e remédio para mim comprar e vir para casa. Mas eu lá não tomei nenhum remédio, né, no hospital, no UPA. Eu voltei para casa de novo, eu voltei para casa. E eu fiquei uma semana muito doente, mas muito mal mesmo, irmã, muito mal. Eu não conseguia, muito mal. Eu não conseguia não conseguia falar, não conseguia enxergar direito, não conseguia andar por causa da tortura muito forte. Eu fiquei de cama, só levantava da cama para banheiro, para tomar banho, trocar, entendeu? Eu só levantava da cama para ir pro banheiro, muito mal. E durante essa semana que eu passei muito doente, ele nunca perguntou para mim como é que eu tava. Durante uma semana, sem falar comigo. Durante uma semana, assim, totalmente entregado, totalmente sem falar comigo, nada, nenhuma palavra. Ele nunca perguntou para mim como é que eu tava, se eu estava melhor. Nada. Se eu precisava de alguma coisa, nada. Durante uma semana, nada. Ele não perguntou nada. E eu não sabia se eu ia sobreviver. Eu nem sabia se eu ia conseguir viver. Ele não perguntou para mim nada. E no outro ano, com mais ou menos quase um ano depois, eu peguei o Covid de novo e foi dessa mesma maneira. Foi desse mesmo jeito. Com quase um ano depois, eu peguei o Covid de novo. E foi assim também. Ele nunca quis saber, ele nunca perguntou para mim como era que eu estava, se eu estava melhor, se eu já tinha precisado de alguma coisa, não quis saber. E não falava comigo, então eu dormia na mesma cama, do meu lado, mas ele não dizia uma palavra para mim. E eu nem falar conseguia. E eu fiquei, isso magoou muito, né? Isso me trouxe, foi inevitável entrar mágoa no meu coração. Fiquei magoada, fiquei muito ferida, fiquei muito triste. Foi daí, a partir daí que o meu sofrimento dentro de mim, do meu coração, tristeza, começou a entrar no meu coração muito forte, de maneira muito forte. E eu comecei a minha cabeça começou a mudar, meu coração começou a ficar muito triste e eu não aguentava mais. Ele chegava todos os dias dentro de casa, chegava de manhã, trocava de roupa e saía, e chegava... Ele trabalhava à noite, chegava meio de manhã, trocava de roupa, saía, 7 horas da manhã, e chegava depois de 2 da tarde, 2 horas, 2h30, para almoçar, tomava banho, almoçava e dormia 2 horinhas. Uma horinha, descansava, somente levantava, 6 horas, trocava de roupa, se arrumava todo e saía, e aí só depois de 10 horas, 10h30, 11 horas, todos os dias. A não ser no dia que ele trabalhava, porque ele trabalhava um dia sim, outro não, 12 por 24, né? Ele trabalhava à noite, trabalhava um dia sim, outro não. Então, no dia que ele trabalhava, ele dormia, descansava assim, 1 horinha, 2 horinhas, e se arrumava e ia para o trabalho. Mas no dia que ele não trabalhava, ele se arrumava e saía, Deus sabe para onde. Todos os dias, todos os dias da folga dele, ele fazia isso. Ele chegava de manhã, trocava de roupa, se arrumava e saía, chegava depois de 2 da tarde, 2h30, 2 horas, 2h30, só para almoçar, trocar de roupa e descansar um pouquinho, se dormia até 6 horas. 6 horas se arrumava todo, ficava todo bonitão e saía e só chegava depois de 10 horas, 10h30. Todos os dias da minha vida foi assim, quase 2 anos. E eu não sabia para onde ele ia. Ele não me dizia para onde ia. Eu não sabia para onde ele ia, ele não me dizia para onde ia, eu também não perguntava. Quando eu achava que estava demais, eu perguntava. Algumas vezes eu perguntava, vem cá, você vai para onde? Todo dia você sai 6 da tarde, chega 10 horas, 10h30 da noite, você vai para onde? Para onde você foi? Ele não falava. Para onde ele vai, para onde ele ia, de onde ele chegou, com o que ele estava, o que ele fez ou deixou de fazer, ele não falava. E quando eu perguntava para ele não respondia. E quando ele respondia para dizer que não me devia satisfação. Ele geralmente não me respondia, mas quando respondia, ele falava, não lhe devo satisfação. Era assim que ele falava comigo. E eu falava para ele, olha, o que você está fazendo é grave. O que você está fazendo vai acabar com o nosso casamento. É muito grave o que você está fazendo. Os seus irmãos tratam a esposa deles assim? Trata a esposa deles assim? Você conhece alguém na igreja que trata a esposa assim? Você conhece algum homem casado que vive dessa maneira? Você conhece alguém que trata a esposa dele, tem casado, que trata a esposa dessa forma? O que você está fazendo é grave. O que você está fazendo é grave, está acabando com a minha vida, você está destruindo a minha vida, você está destruindo o nosso casamento. Você vai levar o nosso casamento até o fundo do poço. Eu falava muitas essas coisas para ele. E ele não falava nada, e não respondia nada, e não queria saber. Todo outro dia ele fazia a mesma coisa.
E essa parte foi a parte mais pesada, mais forte. Essa parte foi a parte mais difícil, porque foi a parte em que, meu Deus, eu me senti desrespeitada, me senti humilhada, me senti envergonhada, me senti traída. Essa parte foi a parte pior, era essa parte dele sair de manhã e chegar às 3 horas da tarde, 2h30, 3 horas, e sair de 6 da tarde e chegar às 10h30 da noite, todos os dias, foi a parte mais dura, mais difícil, mais dolorosa para mim, porque eu me sentia a pior mulher do mundo, eu me sentia a pior das piores, eu me sentia arrasada, eu chorava muito, eu sofria muito, eu vivia, aí a tristeza, a dor, a angústia começou a tomar conta do meu coração, entendeu? E eu não falava nada para ninguém, eu nunca falei para ninguém, tudo isso eu nunca falei para ninguém. Nunca comentei com ninguém, nunca fiz nenhum comentário com ninguém. Eu não falava pra nada pra ninguém. Eu vivia tudo isso calada, quieta. Calada, quieta, em silêncio. Só falava pra Deus, só mostrava pra Deus e pra mais ninguém. E daí, a partir daí, a nossa vida conjugal, a nossa vida a dois, nossa vida de marido e mulher, começou a ser atingida. Eu dormia do lado dele triste, angustiada, humilhada, envergonhada, chorando. E ele dormia e eu não falava mais, entendeu? Reclamava mais. Aí começou uma nova fase da minha vida e eu comecei a xingar ele. Quando ele chegava, eu começava a xingar. Quando ele chegava, eu falava, você é um canalha. Quando ele chegava, eu falava, você é um cafajeste. Você é um Judas. Você é um traidor. Você é um covarde. Você é um irresponsável. Você é um moleque. Você não faz papel de homem, você faz papel de moleque. Você não faz papel de homem, você faz papel de um covarde. Você não está fazendo papel, você não é um servo de Deus, você é um demônio. Eu falava isso, essas palavras. Você não é um servo do Senhor, que um servo de Deus não faz isso com a mulher, com a esposa dele, não faz isso com a casa dele, não faz isso com a vida dele. O que você está fazendo você está destruindo a minha vida, a nossa vida, nosso casamento. Você vai pagar por isso, você não é um homem, você é o pior canário que eu conheço. Eu falava tudo isso para ele. Eu comecei a falar essas coisas para ele. Aí foi a partir daí que eu acho que ele começou a ficar magoado também. Quando eu comecei a falar isso pra ele, eu achei que começou a ficar magoado também. Porque ele fazia tudo isso, mas pra ele era o melhor homem do mundo. Ele me tratava dessa maneira, ele fazia isso comigo, mas ele se achava que ele era o melhor marido que existia na face da terra. Que o marido melhor que ele não existia. Ele achava que ele era um marido bom, maravilhoso, que quem estava errado era eu, que ele achava que eu não tinha que reclamar, eu não tinha que estranhar, eu só tinha que aceitar. Ele achava que eu tinha que ficar alegre, todo feliz, todo contente, e aceitar que ele era, entendeu? E pronto, e acabou, e deixar ele ser do jeito que ele quisesse. Então, quando eu falava isso com ele, eu acho que ele ficava magoado também. Eu acho que ele ficava ferido quando eu falava essas palavras com ele. Porque eu falava essas palavras, eu não lembro se eu falei mais. Se eu falei outras palavras diferentes dessas, eu não lembro. Eu lembro que eu falei essas palavras. Essas palavras eu lembro que eu falei. Essas palavras eu lembro que eu falei, mas se eu falei outra palavra, eu não lembro. Eu acho que eu nunca falei outra palavra diferente dessa. Entendeu? Nunca falei outra palavra diferente dessa. Acho que nunca falei. Ele lembra disso. Inclusive, depois que eu separei, eu liguei pra ele e pedi perdão. Depois que eu separei, eu liguei pra ele e pedi perdão. Por as palavras que eu falava com ele. Eu pedi perdão pra ele pelas palavras que eu falava pra ele. Mas ele era um marido que... fora isso, ele era um marido maravilhoso. Ele nunca me bateu, nunca gritou comigo, nunca me maltratou, ele nunca fez nada assim, nunca levei tapa, entendeu? Nunca gritou comigo, nunca me ameaçou, ele não fazia nada, ele ficava em silêncio, ele era aquela pessoa que ficava em silêncio, ficava calmo, ficava calado, quieto, e não falava nada, ele simplesmente fazia. Ele não falava, ele fazia. Ele cuidava da casa, ele cuidava da parte financeira, a parte das compras. Ele me dava o cartão dele. Ele não ia comigo para o mercado, mas ele me dava o cartão dele. Eu levava o cartão para me fazer as compras, comprava, para me ficar à vontade, comprar o que eu quisesse. Ele me dava o cartão dele para fazer as compras e pagava as compras à vontade, comprar o que eu quisesse. Pagava as contas da casa, ele sempre pagou, a conta de água, de luz, internet, as compras de comida, tudo, sempre manteve a casa, sempre manteve tudo, entendeu? Ele sempre manteve, só não me dava dinheiro, né? Porque eu acho que não precisava, né? Eu não precisava. Eu tinha meu dinheiro e eu comprava porque eu precisava, né? Mas ele comprava tudo. Até se eu precisasse de dinheiro também, eu pedisse, ele me dava também. Ele nunca me negou nada. Se eu precisasse também de dinheiro, qualquer coisa ele me dava. Ele nunca me negou nada.
que eu fui ficando magoada quando a nossa vida conjugal, nossa vida a dois começou a acabar também. A gente não tinha mais, estava zerado, não tinha mais, era um mês, 2 meses, 3 meses, não tinha mais vida a dois. Chegou um certo dia que nós conhecemos um homem. Esse homem era o Satanás. Esse homem era um demônio enviado pelo inferno, enviado pelo Satanás do inferno. E a partir daquele dia que nós conhecemos aquele homem, naquele mesmo dia que nós conhecemos aquele homem se levantou contra a gente, com um jejum e oração contrária para a gente se separar, contra o nosso casamento. Aquele homem jejuava desesperado, com oração, jejum e oração para a gente se separar, para levantar ele contra mim e para me levantar contra ele para a gente se separar. Porque ele tinha inveja da gente, inveja de mim. E ele começou a se aproximar daquele homem. Eu falei para ele várias vezes. Eu falei para ele, olha, se afaste desse homem. Esse homem não é um servo de Deus. Esse homem é um servo de Satanás. Esse homem está jejuando e orando dias e noites para a gente se separar. Para colocar você contra mim e você contra mim e eu contra você. Pessoal, tá vindo o trem. O trem aqui em Três Rios é assim, tá? Eu moro aqui em frente à linha do trem. Quando o trem passa, a gente tem que parar de falar, porque não se escuta mais nada. Olha, escuta só. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Amém. E eu falei para ele várias vezes. Eu falei, se afaste desse homem que acabar o nosso casamento. Esse homem que vai destruir nosso casamento. Esse homem não está do seu lado, não está do meu lado. Esse homem é nosso inimigo. Esse homem é um demônio. E ele continuou se aproximando dele, se aproximando daquele homem. Eu falei, se você não para de se aproximar desse homem, que se você não continuar se aproximando desse homem, eu vou embora. Esse homem é meu inimigo, esse homem é meu adversário. E se ele é meu inimigo, ele é seu inimigo também. Se ele é seu adversário, ele é meu adversário, ele é seu adversário também. Nós somos casados, você é meu esposo. Não faça isso. Não vai mais atrás desse homem. Não se aproxima desse homem mais, que esse homem vai destruir nosso casamento. Ele fazia de conta que não estava escutando. Ele não falava uma palavra. Ele simplesmente se levantava, se arrumava, saía e ia atrás desse homem, se aproximando dele cada dia mais. Até que chegou um certo dia, mais ou menos acho que 1 mês, 2 meses, que a gente tinha conhecido esse infeliz. Eu falei, ele viu ele se arrumando. Eu falei, você está indo agora ao encontro daquele homem? Para se aproximar daquele homem? Ele falou, tô indo sim. Ele é meu amigo. Se ele é seu inimigo, eu não tenho culpa. Ele é meu amigo. Ele é seu inimigo, o problema é seu. Ele é amigo meu. Falou que quando ele falou isso, eu falei, quer dizer que ele é meu inimigo e amigo, se é seu amigo? Eu falei, se você for hoje encontrar aquele homem, eu vou embora. Eu dobrei meu joelho na frente dele. Eu dobrei meu joelho na frente dele com a Bíblia na mão, botei a Bíblia no chão. Eu dobrei meu joelho na frente dele e falei, se você sair agora para ir para o encontro daquele homem, eu vou embora hoje. Hoje nosso casamento vai se acabar. Ele fingiu que não estava ouvindo, que não queria saber, ele me ignorou, virou as costas, continuou se arrumando, trocando de roupa, sabe? E saiu. Aí eu levantei, foi nessa hora que eu coloquei minhas malas em cima da cama, abri as portas do guarda-roupa, comecei a pegar minhas roupas, minhas coisas e sair. E arrumar minhas coisas. E foi daí. Foi nesse dia que eu fui embora. Foi daí que eu fui embora. Foi daí que foi a nossa separação. Foi aí que aconteceu a nossa separação. Levantei só, fui embora com as minhas malas. Fui embora só com as minhas malas. Fui morar em um prédio bem vizinho à casa dele, bem pertinho da casa dele. Simplesmente eu saí da rua que a gente morava entrando assim e fui morar na avenida, na rua principal, e no prédio bem na esquina.
A minha rua é na frente da rua da casa dele. É a rua que eu fui morar, que eu estou morando até hoje. Na frente da casa dele. Pertinho, né? Vizinha a casa dele. E só com as minhas malas, só com minhas roupas. Fui embora só levando só minhas roupas. Coloquei minhas malas no chão. Fui na loja, comprei um colchonete e coloquei no chão. Um colchonete no chão e minhas malas no chão. Almoçava no restaurante, tomava café na padaria. Durante alguns meses. 4 meses. Mas Deus cuidou de mim. Deus cuidou de mim. Jesus Cristo cuidou de mim. Jesus Cristo cuidou de mim. Jesus Cristo nunca deixou um filho desamparado. Deus é fiel. Nosso Deus é justo. E no dia que eu fui embora, no dia 17 de outubro de 2023, o meu sofrimento foi mais do que eu esperava. O meu sofrimento foi mais do que eu imaginava. O meu sofrimento foi mais do que eu tinha me preparado para sofrer. Foi muito mais do que eu tinha me preparado para sofrer. E eu acho que eu amava ele mais do que eu pensava. Eu acho que eu amava ele mais do que eu achei que eu sentia, que eu amava. Eu amava ele muito mais. E um dia em sonho, Deus me revelou uma obra de macumba, obra de feitiçaria, muito grande. Deus me mostrou, de tanto eu pensar, de tanto eu imaginar, de tanto eu chorar, de tanto jejum, de tanta oração. Deus me revelou uma obra de macumba muito grande, uma obra de feitiçaria muito grande contra o nosso casamento. E o Senhor falou, tá aí. Você tá vendo? Eu lhe dei armas nas suas mãos. Você tem o que eu te dei. Então agora use o que eu te dei. O Espírito Santo falou comigo dessa maneira. Use o que eu te dei. Você tem armas que eu dei para você. Você sabe usar. E eu comecei jejum, oração contra aquela obra de macumba, de feitiçaria. Muito jejum, muita oração contrária. Muito jejum. O Senhor falou, não. O Senhor me explicou que não era Ele que tinha feito a gente se separar. E que não queria a gente separado. Que a gente não podia se separar e se divorciar. Aquela nossa separação, e o motivo de eu ter ido embora era aquela obra de feitiçaria. E muito jejum e muita oração contrária. De muita inveja. Gente da internet, gente daqui de Três Rios, muito jejum e muita oração contrária, e muita obra de macumba. Eu comecei a partir daquele dia, eu comecei a batalhar contra aquela obra de macumba, de feitiçaria. E eu não tinha mais paladar. Foi uma batalha tão grande da minha vida, uma luta tão grande, um sofrimento tão grande, que eu nunca vivi. Em toda a minha vida, eu nunca vivi o sofrimento que eu vivi. Em toda a minha vida, eu nunca sofri o que eu sofri. Em toda a minha vida, eu nunca passei pelo que eu tinha passado na minha vida. Eu perdi o paladar. Eu não tinha gosto.